Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador John Adriano Schwartz para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 12ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, ausente o vereador Fabrício da Castagni. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 13ª sessão ordinária de 2 de maio de 2018. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2018 institui o regime de sobreaviso aos servidores públicos municipais lotados no Departamento Municipal de Trânsito de Timbó, Demutran. Projeto de Lei número 25 de 2018 autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2018 da Administração Direta. Projeto de Lei número 26 de 2018 denomina Complexo Turístico e Cultural Jardim do Imigrante os imóveis públicos e edificações constantes nas matrículas número 4.860, 5.299 e 5.301 do livro número 3, todos do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Timbó. Projeto de Lei número 27 de 2018 altera a Lei número 2.902 de 25 de agosto de 2017, que aprova o Plano Plurianual PPA para o período de 2018. Projeto de Lei número 28 de 2018 altera a Lei número 2.919 de 16 de outubro de 2017, que aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2018. Projeto de Lei número 29 de 2018 autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2018 da Administração Direta. Tribuna. Senhor Sérgio Alberto Barreto Filho, em atenção ao requerimento número 4 de 2018. Pedidos de providência. Número 173 de 2018, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagni. Número 177 de 2018, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Número 178 de 2018, de autoria do vereador Rubens Boschar. Número 61 de 2018, de autoria dos vereadores Rubens Boschar e Adilson Mesch. Número 62 e 63, de autoria do vereador Rubens Boschar. Ordem do dia. Homologação da redação final do projeto de lei número 11 de 2018 autoriza a concessão onerosa do uso de bem público correspondente à parte ideal imobiliária e sua edificação inseridas no Parque Central. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 6 de 2018 altera os artigos 1 e 2 do projeto de lei número 6 de 2018. Projeto de lei número 6 de 2018 inclui o artigo 20A na lei número 2.761, de 19 de dezembro de 2014, vedando a concessão Bolsa Atleta e Bolsa Técnico à pessoa punida por doping. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2018 altera a Lei Complementar número 412 de 26 de dezembro de 2011, que reestrutura o regime municipal de saúde dos servidores públicos no município de Timbó e o Fundo de Assistência à Saúde. Projeto de Lei número 17 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação das ruas Angola e Sergipe. Projeto de Lei número 18 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação das ruas Fraiburgo e trecho final da Eugène Fouquet. Projeto de Lei número 19 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação da Rua Lasca.
Projeto de Lei número 21 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação da Rua Argélia. Projeto de Lei número 22 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação da Rua Bulgária. Projeto de Lei número 23 de 2018 autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias e abertura de crédito especial no orçamento do Programa 2018 da Administração Direta e Indireta. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Polícia Militar de Santa Catarina. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, comandante da 7ª Região de Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto Fritz Bueno, e o comandante interino da Guarnição Especial de Indaial, Major Átila Thiago Royer, têm a honra de convidar Vossa Excelência e família para os eventos comemorativos aos 183 anos de criação da Polícia Militar de Santa Catarina. A solenidade será pelos 183 anos. O local será o Parque Municipal Jorge Hartz, na Rua Alfredo Hart, Ribeirão das Pedras, Indaial, às 9 horas da manhã, no dia 4 de maio, sexta-feira. Dando prosseguimento, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 6 de 2018 e os projetos de lei número 25 a 29 de 2018, todos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos de lei complementar número 6 de 2018 e de lei número 26 de 2018 seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Já os projetos de lei número 25, 27, 28 e 29 de 2018 seguem para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Tribuna. Solicito ao secretário a leitura do requerimento número 4 de 2018. Requerimento número 4 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8º, o artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie o prefeito para que seja expedido convite ao senhor Sérgio Alberto Barreto Filho, professor e advogado especialista em Direito do Consumidor, para comparecer a esta Casa Legislativa na sessão ordinária que será realizada no dia 2 de maio, a fim de explanar para falar sobre assuntos dos direitos do consumidor. Justificação. Se faz necessária a presença do convidado em questão para que explane nesta Casa Legislativa sobre a importância do direito do consumidor em nossa sociedade, sua evolução e como podemos avançar cada vez mais nesse tema. Sala das Sessões, 20 de março de 2018, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Em atenção ao requerimento número 4 de 2018, aprovado por unanimidade na sessão ordinária realizada no dia 20 de março, convido para se utilizar a tribuna o senhor Sérgio Alberto Barreto Filho. Seja muito bem-vindo. O senhor dispõe de até 20 minutos para discorrer acerca do tema que lhe trouxe a esta tribuna e, após, responderá pelo prazo de até 10 minutos aos eventuais questionamentos dos vereadores. Bom, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário, nobres vereadores, vim tomar o tempo dos senhores hoje porque o assunto é muito importante e ele é de interesse dos senhores também, enquanto lideranças políticas no município. E certos que vocês representam a grande totalidade dos votos aqui. Creio que vocês tenham mais 2 anos de mandato e essa pauta é uma pauta importante. Ela é uma pauta importante por vários aspectos. Eu quero aqui antes fazer uma crítica, até porque não tenho vinculação partidária, sou um advogado e professor e quero aqui fazer uma crítica. Eu quero pedir aos nobres vereadores qual é a política de governo existente na área jurídica até os dias de hoje. Para refrescar a memória de vossas excelências, política de Estado é diferente de política de governo. Política de Estado é você sentar na tua cadeira de secretário e cumprir teu expediente. Isso é política de Estado. Política de governo é você ser proativo e você trabalhar nos interesses da coletividade. É você levantar da tua cadeira de secretário
e começar a trabalhar nos interesses da coletividade. Engraçado que o setor de obras deve ter política de governo, a saúde também deve ter política de governo, mas até hoje eu não conheço política de governo na área jurídica. Os ministérios, o ministro da Justiça, o procurador-geral do Estado e o procurador-geral do município, eles têm uma função. O procurador-geral, trabalhar e fazer política de governo, não política de Estado. Política de Estado tem aqueles 4 advogados que ficam o dia inteiro cumprindo o prazo. Eles têm a função deles. Mas a política de governo cabe ao procurador-geral do município, ao procurador-geral do Estado e ao ministro da Justiça. Nós não temos e nunca tivemos política de governo na área jurídica no município de Timbó. Então temos como a defesa do consumidor que dá um lucro, eu não estou mentindo, estou sendo sincero, a política de defesa do consumidor dá um lucro para o município de R$1 milhão. Isso é fato, isso é simples, isso está aqui. A gente estuda para quê? Para ajudar a coletividade, a gente não estuda só para a gente mesmo. E essa política de governo não existe. Ela não existe porque falta vontade política de se fazer isso. E isso já foi falado por algumas autoridades, só que talvez não estejam dando a atenção necessária. O que eu acho estranho, que eu tenho um escritório de advocacia, ele tem lá um faturamento de 50 mil por mês. Se chega uma pessoa no meu escritório e fala que vai me dar R$1 milhão de lucro por ano, eu paro para escutar essa pessoa. Isso é fato. Eu paro. E até hoje, a única pessoa que parou para nos escutar, eu não procurei os demais, foi o vereador presidente, nenhuma autoridade do município que eu procurei. E a política de defesa do consumidor ela é muito simples, é você montar uma estrutura, que aliás, inclusive nós já falamos com o coordenador do curso de Direito da Unicelv, o professor Rogério. Se faz um convênio com a universidade, eles cedem os nossos alunos para trabalhar no PROCON regional, atende todos esses municípios vizinhos que não têm PROCON, e quem me disser que isso não é possível está mentindo, e eu desafio para um debate jurídico de 1 hora. O PROCON regional ele é possível, ele é viável, ele dá um lucro de R$1 milhão por ano para o município, e vocês, vereadores, pegam esse dinheiro depois com o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que o Oswaldo é o coordenador, e destinam o dinheiro para o Hospital Oase, para uma escola, para onde vocês quiserem. Então eu quero pedir para vocês uma ajuda, porque queira ou não, na minha humilde visão, o parlamento ele é mais importante que o executivo. Eu sou um parlamentarista. Aqui existe uma democracia muito maior. 2, 4, 6, 8 pessoas, 9. Vocês têm um poder muito maior. Então eu preciso da ajuda de vocês para colocar na cabeça do executivo que é preciso fazer uma política de governo na área jurídica e é preciso fazer um PROCON regional, porque vocês vão tirar os louros com isso, juntamente com o executivo e juntamente com a coletividade. Sérgio, você está sendo audacioso. Não estou sendo. Não estou sendo. Um PROCON regional dá para você conseguir, só em bancos e financeiras, tu pode achar que eu estou mentindo, eu não estou. R$100 mil por dia em multas tu pode conseguir. Banco e financeira merece levar multa. Eles merecem, porque eles não te respeitam como consumidor. Ou vocês acham que eles te respeitam? Não, eles não te respeitam. Cartão de crédito não te respeita. Telefonia não te respeita. E esse tipo de gente tem que multar e trazer o dinheiro para os cofres do município e pegar esse dinheiro e destinar para onde vocês querem. É simples. Dá trabalho? Dá trabalho. É difícil? Não é difícil. É possível. E eu quero pedir para vocês, por que é que ninguém tem vontade política de fazer isso? Eu não sei por quê. Quando nós assumimos o PROCON era uma salinha, era uma coisa insalubre. Eu tinha até vergonha, como professor universitário, de trabalhar lá. Não era regulamentado, não tinha poder de multa, era um cargo lá, CC4, de 4º escalão, para você ser um formado em direito, nenhum advogado vai querer parar nesse cargo. Né? Com muito custo, criamos um cargo de diretor, que hoje o Oswaldo ocupa muito eficazmente, melhoramos um pouco a estrutura, e a gente deu para o município, em 1 ano, R$200 mil de lucro. Eu quero que vocês me apontem, você já foi secretário, né, Quinho? Tá, eu quero que vocês me apontem qual é a secretaria que dá R$200 mil de lucro por ano. Porque se tem alguma secretaria que dá lucro por ano, eu quero que vocês me falem, porque o PROCON dá lucro. O PROCON é o único órgão que dá lucro no município, não existe outro órgão que dá lucro para o município.
O PROCON é único, ele é autossuficiente, ele se mantém sozinho. Falta vontade política. E nós, eu sou um advogado professor, eu estou pedindo a ajuda de vocês porque eu não estudei para burro, como um diz. Tu estudou para quê? Tu faz mestrado para quê? Para burro? Eu estou estudando para burro? Por quê? Porque o meu conhecimento não está sendo usado para ajudar ninguém. Nós temos que ter a consciência que a gente precisa instituir um PROCON regional. Rio dos Cedros, Benedito, Doutor Pedrinho, Rodeio, Ascurra não tem PROCON. É necessário fazer um convênio. Se algum advogado falar para vocês que não é possível, por favor, marca uma reunião no teu gabinete e me chama, que eu vou explicar para ele que é possível. E ele vai dar lucro. Então eu quero terminar, sem tirar o tempo de vocês, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem dois tipos de pessoas nesse processo de regulamentação no PROCON regional. Aquela que acredita no projeto e vai tirar lucros disso, porque nos próximos 10 anos eu vou falar quem ajudou e quem não ajudou. Nos próximos 10 anos eu vou falar. E isso um dia vai acontecer. Seja com esse prefeito, seja com o próximo prefeito, ou com o outro. Alguém uma hora vai cair a ficha, vai botar um procurador-geral com vontade política, vai pedir uma pauta de governo que não existe e vai cobrar isso. E vai falar assim, agora eu quero ver acontecer. E esse lucro vai acontecer. E esse gestor vai colher muitos votos. Ou vocês acham, vocês como autoridades, que defesa do consumidor não dá voto? É a coisa que mais dá voto para vocês que são políticos. Gera lucro para o município. É uma das pautas mais importantes e que nunca foi vista. Então, humildemente, eu quero dizer para vocês que a ideia de um PROCON regional é possível. Esse lucro acontece. Se cria uma fundação PROCON, e o dia que vocês quiserem convidar para tomar um café e que eu explique todo o processo juridicamente falando, eu faço isso com todo o prazer. Pode ser no meu escritório, pode ser aqui na sala dos senhores. Eu gostaria que os senhores cobrassem um pouco mais do atual prefeito uma posição quanto a isso. Por favor, eu estou pedindo. Eu estou pedindo como cidadão. Até porque eu votei num dos senhores aqui. E eu tenho, assim, Eu admiro, vocês podem achar que não, mas a carreira política eu admiro e respeito. Respeito muito, o Douglas sabe disso. Eu tenho um respeito muito grande. Peço uma ajuda. Cobrem uma posição. O que é que o prefeito pensa sobre política de defesa do consumidor? O que ele almeja para o futuro? Porque a única pessoa que nos escutou até agora foi o presidente dessa casa. E nos atendeu muito bem. Só que ele sozinho não faz chover. Ele não consegue. Ele faz o que ele pode, e nós precisamos colocar isso em pauta. Vocês todos vão ganhar, a sociedade vai ganhar, e todo mundo vai sair ganhando com isso. Eu fico aberto a qualquer tipo de pergunta, técnica, jurídica, seja o que for, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou falando sério. Senhor presidente, fico aberto às indagações de quem queira se manifestar. Neste momento, nós passamos aos questionamentos. Quero iniciar as perguntas. Primeiro, lhe agradecer pela vinda a esta casa e tratar de um tema de extrema importância, que é a defesa do consumidor, e dizer que é claro que o PROCON deu um salto em termos de qualidade na defesa do consumidor, atendendo às necessidades do consumidor aqui do nosso município de Timbó, desde a época do ex-prefeito Laércio, quando o senhor mesmo era diretor do PROCON, né, vem dando continuidade, né, com o Oswaldo à frente do PROCON, fazendo um grande trabalho, na medida do possível, né, com relação ao PROCON aqui no nosso município de Timbó. Existe um crédito, né, um saldo em conta, né, positivo de mais de R$200 mil, são mais de 2 milhões aplicados em multa ainda que faltam ser arrecadados, né, para os cofres públicos. Mas eu gostaria de lhe perguntar, com relação ao PROCON regional, qual o ponto inicial, ponto de partida, para que isso pudesse se tornar uma realidade? De que forma isso seria feito? De que maneira, quem iria gerenciar o convênio? De que maneira seria feito o convênio? De que maneira os municípios vizinhos, que não tem PROCON, aqui na nossa região, seriam atendidos? De que forma eles iriam arcar colaborar com o ônus de um PROCON regional aqui no município de Timbó, né? E o valor arrecadado
Um exemplo, o PROCON regional, ele teria a possibilidade, então, aqui no município de Timbó, de aplicar as multas do município de Timbó e de toda a região. Porém, esse valor, esse recurso fica no município de Timbó. Quem iria gerenciar esse recurso? De que forma isso seria feito? De que forma isso seria gerenciado? Para onde poderia ser destinado os recursos? Eu gostaria de ter uma clareza nesse sentido, na questão quando se fala em PROCON regional. Qual o ônus e qual o bônus disso? De que maneira gerencia isso? Quem gerencia? De que forma isso se daria início? Olha, excelentíssimo presidente, em questão de ônus, só tem um. O procurador-geral vai ter que levantar da cadeira dele, botar aquele pessoal todo para trabalhar e começar a fazer o quê? Botar a passinha embaixo do braço e ir atrás dos prefeitos. O convênio é um contrato. Toda a riqueza produzida no mundo, ela circula através do quê? De um contrato. Esse fundo, ele é municipal. Esses prefeitos, tudo vai também do poder de persuasão e de vontade do procurador-geral. Ele vai tomar um café com o prefeito de Benedito Novo. Olha, eu não estou com vontade de gastar 50 mil por ano num convênio. Mas, o prefeito, é o seguinte, eu te dou a minha palavra, que final do ano vai ter tanto no fundo. E a gente pode, através de um projeto de lei, que quem coordena esse fundo é o coordenador-geral do PROCON, junto com o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. É o Fundo Municipal dos Direitos Difusos. Quem coordena é o coordenador com o colegiado dele. Só que o que acontece? Uma vez que ele faz uma ata de assembleia lá e convence o pessoal a doar 200 mil para o Hospital de Rio dos Cedros, automaticamente o procurador-geral fala com o prefeito, ele faz um projeto de lei, esse dinheiro, através de lei, princípio da legalidade, artigo 37 da Constituição Federal, gera uma dotação e ele consegue passar 200 mil para o Hospital lá de Rio dos Cedros, que eu participo do Rotary lá, e o Jaime Vizentar não fica arrumando o telhado, ele sozinho, no final de semana lá, eles estão sem dinheiro para nada lá no Hospital de Rio dos Cedros. Então, assim, o processo é todo através de contrato, mas primeiro vai ter que ter o quê? Aquele talento político, porque tudo é feito de talento e de trabalho. Nós sabemos que quando o gestor é bom, quando o político é bom, como vocês, as coisas acontecem. Então, ele vai ter que convencer cada prefeito disso, primeiro passo. Como vocês já fizeram, como vocês fazem. Vocês são políticos, vocês são bons no que vocês fazem. Vocês convencem as pessoas a votarem em vocês. É isso aí, é convencer o prefeito lá de Rio dos Cedros e Benedito de Ascurra que essa ideia vale a pena. Se ele não tiver esse talento necessário, morreu na praia a ideia. Então ele tem 5 prefeitos que concordaram com a ideia dele, e cada um vai dar 50 mil. Ele começa num ponto de partida, ele chama a equipe dele, faz um convênio, faz um contrato, e põe tudo isso no contrato. Só que todo o dinheiro que sai desse fundo tem que ser por lei, não é o bel prazer. Por isso que a Câmara de Vereadores vai ter um papel fundamental, e se vocês ajudarem nesse projeto, vocês vão ter autoridade moral de falar, olha, eu cobrei isso do prefeito, eu cobrei isso e agora eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta, eu quero tanto para o Hospital Oase, e vocês vão conseguir. Porque o PROCON, isso é ruim falar, eu quero ver se não tem nenhum advogado, nenhuma empresa de telefonia aqui, mas o PROCON, acreditem no que eu estou falando, é uma máquina de fazer dinheiro se ele for bem administrado. É uma máquina. A minha ideia, vocês podem achar que é grande, mas ela não é 100 mil reais de multa por dia. Espera um ano até essas multas começarem a cair em execução fiscal para tu entender a grandiosidade disso. Eu não estou tirando de gente eu estou tirando de banco, de gente que fere os interesses de vocês, de gente que não cumpre contrato, que faz um contrato de adesão, que te cobra um juro alto. São essas pessoas que estão pagando, não são as pessoas pobres. Então, excelentíssimo presidente, tudo isso sai através de um fundo, princípio da legalidade através de projeto de lei, e tudo quem faz é o procurador-geral do município. Esse é o cara que vai ter que levantar da cadeira e ter política de governo, o que nunca houve e o que não há. E só através do prefeito que pode fazer uma cobrança nesse sentido para as coisas acontecerem. Vocês têm pretensão política para daqui a 2 anos? Abracem essa ideia. Abracem essa ideia. Todo o recurso, então, arrecadado seria gerenciado pelo Conselho. Certo. O Conselho que seria, então, deliberativo nesse sentido para destinar o recurso. O Conselho e o coordenador. E o coordenador. Uhum. Okay. Eu acho muito pertinente essa situação, inclusive da criação do Conselho
do Conselho do PROCON regional, até porque se trata justamente de uma questão muito complexa, muito ampla, né, e que trata principalmente da defesa justamente dos menos favorecidos, das pessoas, muitas vezes leigas, que são feridas por financeiras, operadores de cartão de crédito, telefonias, TV por assinatura e aí por diante, né, telefonia móvel, e são vários os casos que a gente muitas vezes fica sabendo, a gente toma conhecimento, né, de situações que ocorrem e que, de fato, né, através do PROCON, buscando os direitos, a pessoa consegue sanar o seu problema e aí trazer um bônus para o município, né, algo que possa ser aplicado justamente em benefício, né, uma contrapartida para aplicar em benefício e melhoria, desenvolvimento do município, como, por exemplo, na saúde ou em tantas outras situações, né, que carecem muitas vezes de investimento dentro do município, né, no caso aqui do município de Timbó. Agradeço mais uma vez a sua presença e passo agora a palavra ao nobre vereador Haroldo Phipps. Boa noite, doutor Barreto. Boa noite. É uma satisfação muito grande termos em nossa casa. Se o doutor tivesse me procurado, certamente também abraçaria essa causa, até por operador de direito que sou, vejo com bons olhos a instituição desse PROCON regional. De dizer de que não só o lucro, mas principalmente para aplicar a questão pedagógica em relação a esses fornecedores, esses maus fornecedores, né, que ferem de morte vários princípios dos consumidores, acredito que seja muito bem-vinda a vossa ideia de a gente formar um PROCON regional e até para ter mais efetivo, eventualmente, para se fazer valer os direitos dos consumidores, porque hoje a gente vê de que existe uma boa estrutura através do Dr. Oswaldo ali, no PROCON também, mas muitas vezes falta fiscalização, falta efetivo para fiscalizar ainda mais, porque a gente vê de que as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas não procuram os seus direitos, uma, porque não conhecem, e duas, porque às vezes acabam não acreditando no PROCON. Então, assim, quero só enaltecer uma indicação que fiz. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para o doutor. Se o doutor acredita que se as pessoas estiverem mais esclarecidas acerca dos seus direitos, a convivência na sociedade e o exercício da cidadania vai melhorar? O que o doutor acha sobre isso? Olha, primeiramente eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, que eu já acompanho esse trabalho como advogado, e Vossa Excelência é um grande advogado, uma pessoa muito boa, muito carismática e uma pessoa muito ética. Então, eu já lhe cumprimento nesse sentido, tá? Eu, humildemente, eu acho que dói muito, você bem sabe como advogado, a pessoa entra no teu estabelecimento e ela mora lá em Rodeio, por exemplo, e ela é lesada, de repente uma senhora, ela mora no interior e ela paga R$500 de fatura da Oi, e ninguém vai resolver o problema dela. E essa pessoa não tem condição de pagar um advogado. E essa pessoa chora no teu escritório, ela fica triste, você até faz o que você pode. Mas o PROCON tem aquela força coercitiva, sancionatória, que Vossa Excelência comentou, e é só isso que para uma empresa. Nem o judiciário uma empresa respeita. Agora, o PROCON eles respeitam. Por quê? Porque o PROCON tem poder de multa. Quando a gente estava na universidade, numa palestra, veio uma pessoa chamada Oswaldo Agrippino. Nós trouxemos ele para Indaial, ele tem pós-doutorado em Harvard. Ele falou que o judiciário não respeita, as empresas não respeitam o judiciário. Agora, órgãos como o PROCON, Defesa do Consumidor, eles respeitam por quê? Porque o PROCON tem poder de polícia administrativa. Posso citar um caso, 1 minuto para vocês, que aconteceu? Vocês são vereadores, eu não sei quem estava na legislatura passada. Tinha uma empresa chamada MAB, DACO, Bosch, IGE, é uma linha branca que a MAB produz. Essa empresa lesou mais ou menos umas 30 pessoas na região, mais uns 100 em Blumenau, mais uns 200 não sei aonde. Olha só o poder do PROCON. Eu, na época, era coordenador. Eu liguei para o Caminha, que era coordenador de Blumenau, ele ligou para o coordenador de Rio do Sul. Nós fizemos uma operação conjunta, eu lembro que eu chamei a polícia com conhecimento jurídico. A gente não tem medo quando tem conhecimento jurídico. A lei esclarece as pessoas e a lei dá coragem. Quando tu tem o conhecimento, tu fica valente. Eu lembro que eu liguei para a polícia militar, eu fui com 2 policiais militares, colete do PROCON,
e fui fechar uma loja em Timbó, que não estava cumprindo os acordos. Nós fizemos uma operação conjunta em Blumenau, Timbó, Rio do Sul, saiu no noticiário nacional. No outro dia, o executivo da MAB desceu um avião em Navegantes, indenizou todo mundo. Esse fato ficou nacionalmente conhecido. Não sei se os senhores sabem disso. Poder de polícia do PROCON. O judiciário jamais tem poder de fazer isso. Então o PROCON ele fecha um estabelecimento que não cumpre a lei, ele multa. Um PROCON bem regulamentado, ele faz milagre. E as pessoas vinham lá trazer cuca para a gente no PROCON, trazer chocolate, trazer presente, né, Oswaldo? A gente não pode aceitar. E choravam, e abraçavam a gente. Vocês que são políticos, pelo amor de Deus, isso é oásis, porque as pessoas têm um problema resolvido e elas vêm te agradecer, entende? Então o PROCON, essa força coercitiva, ela traz paz à sociedade, porque o fraco, ele apanha sozinho, mas quando ele tem um forte que defende ele, ele não apanha mais, entende? E isso dá um sentimento de cidadania, as pessoas ficam até mais contentes assim, com a política, porque agora isso funciona, porque agora eu estou feliz, porque esse é o país que eu nasci, entende? É um sentimento de cidadania, o que Vossa Excelência falou naturalmente. A cidadania cresce quando os teus direitos são garantidos, e tudo isso sem custo nenhum, sem a pessoa gastar nada. Então, se vocês querem defender a sociedade, abracem a ideia do PROCON, conselho de amigo. Vocês são autoridades, eu não sou autoridade nenhuma, eu sou um advogado. Vocês são autoridades. E com isso na mão, vocês vão conseguir fazer milagres. Ok, vereador? Nessa linha, quero só lembrar também de que fiz a indicação sobre a implantação da disciplina de noções de direito nas escolas de período integral, no contraturno, né, justamente para deixar as crianças e adolescentes, na verdade, a partir da adolescência, mais esclarecidos sobre os seus direitos do consumidor, direito do trabalho, direito civil, constitucional, enfim, um apanhado geral de noções de direito, que nada mais é do que um aprimoramento da disciplina de moral e cívica que tínhamos até um tempo atrás e que hoje não existe mais. Então, assim, entendo de que quanto mais esclarecido o povo, melhor a convivência, melhor a cidadania dentro do município. Então, quero lhe parabenizar e dizer de que sou totalmente favorável à criação desse PROCON regional e me coloco à disposição, na verdade, temos que fazer através de indicação, né, senhor presidente? Através de indicação, podemos fazer indicação, talvez até em conjunto, mas eu me proponho a assinar conjuntamente essa indicação para que façamos e criamos esse PROCON regional. Obrigado, senhor Barreto. Obrigado, excelência. Concedo a palavra ao novo vereador Carlos Adriano Krieger. Boa noite. A ideia do PROCON regional, assim, num resumo básico, ela aparenta ser muito boa, só que tem que ter um cuidado muito grande. E até foi comentado aqui, isso não pode ser uma ferramenta para nós políticos estar lá na frente dizendo, nós criamos. Isso tem que ser criado sim, mas em favor do povo, de modo que não sejamos nós que vamos destinar a verba para esse ou para aquele hospital, porque vai começar a dar problema com isso aí. Porque beneficia Rio dos Cedros, porque beneficia aquele. Então nós temos que tomar esse cuidado. Se for levado para o lado político, para aquele tipo político que usa a ferramenta para dizer que foi ele que fez, com certeza eu não vou apoiar. Agora, se for feito um PROCON regional para ser favorável aos problemas das pessoas, com certeza vai ter o meu apoio. Seria isso. Obrigado. Concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Vogt Júnior. Boa noite, doutor Barreto. Tenho muita admiração pela sua pessoa, sabe disso. Faço das minhas palavras do vereador Haroldo. Se tivesse nos procurado também, teríamos abraçado essa causa, com certeza, mas procurasses o nosso presidente, que é o nosso líder maior aqui, e certamente ele está representando a maioria dos vereadores aqui. Tenho muito respeito, como eu falei, porque inclusive eu tive falando, desculpa, eu vou chamar de Caco, outro dia, faz talvez uma semana, justamente uma questão que eu levei, que você, com o PROCON, na época, quando você coordenava o PROCON, resolveu, né, da Oi, lembra disso, né? Tivemos vários problemas aí com a telefonia,
e parece-me que agora foi judicializado, uma coisa assim, né? Pelo que o Caco me falou. Levou todo esse tempo para ser agora judicializado e cobrado essa questão. E não é para mim, né? É para a comunidade. Esses recursos, se eles vierem a serem cobrados, não vai ser para o cidadão, mas sim para a entidade, né? Pela sua fala, o que me chamou a atenção e me preocupa é uma questão, não sei isso legalmente, se funciona. Primeiramente, a minha pergunta o senhor também já procurou o nosso executivo, o nosso prefeito, o prefeito Jorge, para falar sobre isso, ou trouxe isso só para a Câmara de Vereadores? Sim. Primeiro eu quero pedir uma desculpa, porque se só está sendo judicializado agora, não é por culpa do PROCON, é por culpa do nosso jurídico. Me corrija se eu tiver, estou colocando isso é justo, nosso coordenador. Sabe quantas ajudas eu tive do jurídico enquanto eu fui coordenador? Nenhuma. Nenhuma. Nunca existiu. Não existiu e não existe. Porque eles mandam as execuções para ele cuidar, só que ele já tem 2.000 processos para cuidar. E quem tem que judicializar é a Procuradoria-Geral do município, que humildemente fala, não tenho nada contra ninguém, agora a verdade tem que ser dita. Nunca ajudou o PROCON em nada, em absolutamente nada, em absolutamente nada. Essa atuação tem que ser judicializada em 30 dias, só que isso não é culpa do PROCON. Quem tem que judicializar, estou falando alguma mentira, não? É a Procuradoria-Geral, só que ninguém faz nada, e é disso que eu estou falando. É uma sonolência injustificada. Eu procurei mais ou menos o prefeito algumas vezes, umas 6 vezes eu acho. Mensagem não responde. Esse atual? Sim, o prefeito Jorge. E não tem resposta. Então, se é uma pauta muito importante para a gente ficar sentado em cima do pudim e achar que não é importante, né? Eu não sei qual é o problema, porque se eu sou um gestor, como eu te falei, entra alguém no meu escritório, cara, é o seguinte, eu vou te dar um lucro de 1 milhão por ano, eu paro para escutar. E as vozes que nós estamos fazendo são vocês. Eu vim como cidadão no parlamento, porque na minha ideia, e isso é verdade, o parlamento ele ainda se sobressai ao executivo, porque vocês são a voz do povo, não o executivo. Vim aqui gritar para tentar me fazer ouvir. Por quê? Porque o executivo não está ouvindo, e sem nenhuma justificativa, sem nenhuma resposta. E o rapaz já estudou direito, ele tem que saber, não se formou, mas estudou. Então é uma coisa importante demais para se deixar esquecida. O teu processo já era para ter sido executado faz tempo. E isso só vai acontecer com uma política de governo séria na área jurídica. E a defesa do consumidor é só uma área. Tem um monte de regularização de terreno, joga isso para o planejamento. Humildemente falando, eu sou advogado, eu lido com isso. É o jurídico que tem que fazer isso. Tem muito assunto em pauta. Então, lamento profundamente esse atraso, não é culpa do PROCON, tu pode ter certeza disso, não é o PROCON que tem que fazer essa execução, é a Procuradoria-Geral, e estamos nesse atraso, e procuramos o prefeito, não nos fizemos ouvir, liguei ao presidente, não sei mais a quem recorrer, né? Essa é a grande verdade. Nesse sentido, mais uma vez, entro naquilo que o vereador Haroldo falou. Cabe, de repente, aos vereadores, nobres pares, aqui fazer uma indicação ou um requerimento, um pedido de informação ao prefeito para ver por que não lhe atendeu, ou se há interesse do município, por que não há. Isso sim caberia a nós fazermos, né? Podemos fazer isso em conjunto com todos os vereadores. Eu acho que caberia que isso fosse feito, Barreto. Mas outra pergunta que eu fiquei aqui sem entender. Nesse caso, o PROCON regional, né? Se formar o PROCON regional, o coordenador de Timbó, ele tem autonomia de visitar os municípios e buscar essas parcerias com os municípios vizinhos. Por exemplo, ele é coordenador do município de Timbó, ele é diretor, no caso do Caco é diretor, é isso, né? É isso, ele é o diretor daqui, do PROCON de Timbó. Cabe a ele botar, como você falou, a pasta debaixo do braço e ir visitar as cidades? Não cabe a ele, porque o chefe da pasta é o jurídico. Todo mundo, o ministro da Justiça responde por todo o jurídico da União. Aliás, vocês não lembram até,
quando a presidente Dilma estava sendo caçada, vocês não lembram daquele cidadão lá que defendia ela com unhas e dentes lá no parlamento? Esse era o ministro da Justiça, ele tinha uma pasta de política de governo de todas as áreas, isso é política de governo. O chefe da pasta do jurídico, ele é responsável pelo jurídico do município, o PROCON está vinculado diretamente à Procuradoria-Geral. Quem tem que fazer o trabalho é o Procurador-Geral do município, que hoje em dia eu não sei quem é. Ele que tem que sair da cadeira dele e fazer toda essa gestão, porque ele é a autoridade responsável, ele que vai criar o PROCON regional, ele que vai atrás disso. E o coordenador-geral do PROCON vai coordenar, e a nossa ideia, inclusive, é depois de transformar no PROCON regional, fazer uma fundação PROCON. Aí sim tu tem o PROCON forte, institucionalizado, atuante, com uma estrutura boa, com estagiários de direito. A universidade precisa do estágio obrigatório, muitas vezes sem custo ao município, né? Um local independente, fora da prefeitura, num local mais amplo, e um atendimento de excelência, sem as pessoas gastarem com o advogado. Nós, advogados, vamos perder. Mas agora, as pessoas vão ganhar, porque elas não vão gastar nada, e vão ter o problema resolvido. Né? Legal, Barreto. Era isso, as minhas dúvidas, porque achava que era o coordenador, no caso o diretor do PROCON, mas você falou que é o nosso procurador do município. Geral. Cabe a ele, o procurador do município de Timbó, caberia a ele visitar os municípios, então, para formar essa coordenação regional, é isso? Sempre o procurador-geral do município, sempre o procurador-geral do Estado, sempre o ministro da Justiça, sempre o chefe da pasta, política de governo, ele que tem que cuidar, não são os subordinados. Os subordinados cumprem o expediente. O secretário faz o quê? Política de governo. Olha a obra, vê se está tudo certo, vai atrás de dinheiro, ele faz isso. Expediente, quem cumpre é o funcionário, nunca o chefe da pasta. Poderia, então, nesse caso, o procurador do município de Benedito, no caso, fazer a mesma coisa? Não, porque ele não vai ter poder legal para isso, ele não tem nem PROCON lá, tem que ser alguém que já tenha o PROCON. Itimbó é referência. Eu citei Benedito, mas de repente tem outro município que tem um PROCON? Ninguém tem PROCON. Ninguém tem PROCON. Só Timbó. Então, e, aliás, o primeiro regulamentado, né? Então, Barreto, sucesso. Creio que trouxesse uma explanação bem legal para nós. Eu fico até assim, pensando por que o prefeito Jorge não lhe deu ouvidos, né? Porque o prefeito Jorge tem nos mostrado uma grande diferença de prefeito desse atual prefeito Jorge com o prefeito anterior, que não nos ouvia. E o prefeito Jorge tem nos atendido, tem nos ouvido e tem sempre dado liberdade para nós levarmos os projetos, os problemas a ele. É até estranho que ele não tenha lhe dado ouvido, mas certamente por algum motivo. Creio que ele é uma pessoa bem maleável, uma pessoa do bem. Ele é uma pessoa do bem, a gente tem notado isso, nós mesmo como oposição podemos falar isso, e creio que se nós nos unirmos aqui, ele vai nos ouvir certamente e vai ver se realmente é interessante ou não. Tá bom, Obrigado. Barreto? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E parabéns pelo trabalho do Caco também, tá, Caco? Concedo a palavra ao nobre vereador Martim de Souza Filho. Boa tarde, doutor Barreto. Também estendo os parabéns pela sua explicação, por ter comparecido a essa casa. Você que já foi coordenador do PROCON, o PROCON ele é hoje em Timbó regulamentado, né? Ele é regulamentado desde quando? Olha, eu não lembro a data. Quem regulamentou o PROCON, sem falsa modéstia, fui eu, tá? O PROCON ele não era regulamentado, não tinha poder de polícia nem poder de multa. O que eu fiz? Eu liguei para o coordenador do PROCON de Blumenau, Caminha, que hoje é vereador lá. Caminha, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso regulamentar esse PROCON. Como é que eu posso fazer? Ele pegou o carro dele, saiu de Blumenau, veio aqui com uma pasta. Ele é a procuradora-geral do município. Estuda tudo isso aqui, depois vem falar comigo. O que nós fizemos? Todo o projeto encaminhado, fomos nós que estudamos. Então, ele ficou regulamentado, porque ele tem que ter lei, ele tem que ter força de lei, as multas e o poder de polícia. Foi eu não sei que ano que foi. Mas foi na sua gestão? Foi na minha gestão, na gestão do prefeito Laércio, na minha gestão. Inclusive, a gente acompanha também, desde da sua época também, que você era o coordenador, agora com o Caco também, a gente vem acompanhando os trabalhos do PROCON, se mostra um órgão bastante eficiente, né, aqui na nossa cidade. Quando você fala um pouquinho assim de procuradoria, o pessoal lá, ao meu entender, assim, parece que existe alguma
Não sei se ou desavença, alguma coisa entre vocês. Mas demonstra que a nossa Procuradoria, hoje são praticamente os mesmos funcionários da gestão do ex-prefeito Leste. Sim. Então, às vezes você, quando fala que tem que levantar, tem que pôr o pessoal para trabalhar, me deixa entender de que ao contrário, o pessoal, de repente, não esteja fazendo. Mas veja bem, quando eu fui coordenador, só para contribuir, né, doutor? Quando eu fui coordenador lá, o presidente da Fundação de Esportes, a gente tentou fazer alguns eventos regionalizados aqui. Campeonatos regionalizados de futebol de campo, de futebol de salão, campeonatos de bocha, campeonatos de sinuca. A gente encontrava uma dificuldade muito grande nas outras prefeituras, né? Pode ver que Timbó já tem um olhar diferente, já está numa tocada diferente também, já temos um PROCON regularizado, a gente até conversando com munícipes aqui, eles se sentem sempre bastante amparados pelo PROCON, né? Até hoje não vi uma crítica de nenhum cidadão quanto ao PROCON. Posso dizer a você até, né, doutor, que como líder de governo eu desconhecia até falar-se em PROCON regionalizado, mas fiquei sabendo também dessa notícia agora, desses últimos dias, que começou a ser ventilado um pouquinho mais, e até como líder de governo, vou buscar até informações com o prefeito Jorge a respeito disso, né, de qual o pensamento dele, e me comprometo também com você, como líder de governo, também conversar com ele e marcarmos uma audiência. Pode ser com todos os vereadores, ou eu, você e o próprio prefeito, até para saber dele qual o pensamento dele a respeito, né? O que me preocupa um pouquinho é que a dificuldade em aderência dos outros prefeitos, cada um vive uma realidade, a gente não pode discutir isso também, e que de repente esse ônus possa ficar só com o nosso município, e a questão estrutural de funcionários e tal, de onde viria o custeio para esse, porque com certeza aumentará a demanda, né? Já que os outros municípios da região, eles não possuem um PROCON regularizado também, né? Sim. Então, com quem ficaria todo esse ônus? Com nós. Nós temos que ter uma estrutura para isso, né? E até Vossa Excelência é uma pessoa muito inteligente, eu respeito muito. Só que o que eu vou falar agora, quem me conhece sabe, na minha intimidade, sabe que eu sou uma pessoa bastante simples e bastante... E talvez soe um pouco arrogante que eu vou falar, mas não é. Eu quero te dizer que dentro da área do direito existem dois tipos de profissionais. Os fortes, que não perdem processo, e os fracos, que são preguiçosos. Me desculpa falar, eu na minha vida tenho o princípio da impessoalidade. Eu jamais ataco o fulano ou Beltrano, agora a verdade tem que ser dita. E quando eu olho as coisas muito aquém do que deveriam ser, quando eu olho colegas de profissão que poderiam dar muito mais do que dão, que poderiam fazer muito mais e que a coletividade sofre, eu te confesso que eu fico com um sentimento um pouco até de raiva. Mas não é contra fulano nem Beltrano, é contra o sistema, é contra a falta de vontade, contra aquela falta de vontade de trabalhar e de fazer acontecer. Então eu acho que o serviço público ele tem um problema. Tá? E aqui eu te falo de peito aberto. Aliás, minha coluna no jornal, eu estou falando até do judiciário, é uma coisa chamada de estabilidade. Isso às vezes é um problema. E na área jurídica tu tem que ter vontade. Humildemente falando, eu nunca perdi um processo, tu pode pegar no site do tribunal. Isso tem um preço, trabalhar até meia-noite tem um preço. Então eu olho que no nosso município eu não tenho nada, são pessoas excelentes e que eu tenho um prazer enorme de estar junto. Só que, quando eu vejo as coisas como elas são, o que elas poderiam ser, e como a sociedade iria se beneficiar disso, é claro que eu fico com um sentimento até, desculpa, confesso, como amigo, até de raiva, porque eu vejo que falta vontade, então eu venho gritar. Eu venho gritar para quem? Para vocês, que são as autoridades do município. Vocês são as pessoas mais importantes. A voz do povo está aqui, não está na prefeitura, e eu venho aqui gritar. Então, com muita humildade eu te falo, dentro da advocacia, tu não pode perder, tu não pode se dar o luxo de ser uma pessoa fraca e tem que trabalhar muito. E é na advocacia pública, mais ainda. Então, humildemente, falo isso de coração aberto, assim, sabe? Trabalho e foco, né, doutor? A gente sabe que Sim. Tudo também na vida é foco. Eu sempre sou um eterno insatisfeito em todas as áreas também. Eu acho que tudo poderia ser melhor, mas a gente pode, às vezes, parar um pouquinho e achar que também poderia ser pior, né? Então, a gente já tem um PROCON regularizado, isso é meio caminho andado para essa sua sugestão que trouxe hoje a esta casa. Quando você diz aqui também que, numa forma de crítica, que só o presidente o recebeu,
Eu, da minha parte, também não havia sido procurado por Vossa Excelência também, acerca desse assunto. Concordo que tudo pode ser melhor, mas nem tudo está tão ruim. Então, nós temos que ter foco que o PROCON também ele foi regularizado na antiga gestão, né? E Timbó tem 153 anos, se eu não me engano, né? Então, nunca se tinha pensado nisso, mas já temos um avanço em relação às cidades aqui da região. Acho que é meio passo andado. Concordo com o doutor que tudo pode ser melhorado. A gente vai estar conversando com o jurídico, vou me colocar também à disposição para a gente poder estar conversando com ele, sabendo da ideia. E proponho também, de repente, que um dia o senhor viesse, não no horário de sessão, mas que a gente pudesse esclarecer até acerca da ideia do ônus e do bônus, que o senhor pudesse fazer um detalhamento um pouco melhor acerca desse projeto, para que a gente pudesse conversar focado em qual seria os ônus e o bônus. Ok. O bônus, o senhor já deixou claro. A questão do ônus, da estrutura, como é que se forma. Teria que ser feita uma conversação primeiro com os prefeitos para ver dessa ideia. Não sei se o senhor já fez alguma conversa com os prefeitos da região, ver qual também qual seria, como nós poderíamos dizer, a posição deles, né, acerca disso. Eu acredito que para os municípios da região seria até mais interessante do que para Timbó, porque eles não possuem hoje esse órgão que vá defender suas comunidades. Timbó já está um pouco à frente, então acho que nem tudo é tão ruim, mas sempre se pode melhorar. Também concordo que o foco é tudo, mas às vezes quando tu foca em uma coisa, tu desfoca em outra. Mas, enfim, eu vou estar conversando com o jurídico, independente dele ter recebido você ou não para falar, ou se recebeu e não te deu resposta, mas vou procurar uma resposta, vou estar trazendo também para a tribuna qual o pensamento do governo, e em ele aceitando, proponho também que a gente marque uma audiência com ele, para estar conversando acerca do assunto e esclarecendo também melhor os fatos. Vossa Excelência é uma pessoa muito inteligente, e obrigado pela sua ajuda ali. Estamos à disposição, doutor. Neste momento, passo a palavra ao nobre amigo Sérgio Barreto para suas considerações finais. Olha, quero agradecer, vim aqui tomar o tempo dos senhores, que tem um monte de assunto em pauta, e querendo ou não, eu só imagino como é que não deve ser a vida de um vereador. Inúmeras pessoas pedindo tudo o dia inteiro, então vim aqui tomar o tempo de vocês, mas quero dizer que o assunto é importante. Pensem com carinho, tá? Pensem com carinho pela autoridade que vocês são. Vocês podem muitas vezes até no dia a dia, às vezes no cansaço, achar que a sociedade não valoriza tanto o trabalho de vocês. Está errado. Está errado. Quem tem consciência valoriza muito. A pessoa que é dotada de consciência, ela valoriza muito o trabalho alheio. Então, tem muita gente lá fora valorizando o trabalho de vocês aqui, observando vocês, valorizando e querendo que vocês tenham sucesso. Eu quero que os senhores tenham sucesso no que os senhores façam. Quero que fiquem para a próxima legislatura mais fortes do que já são, porque a tendência é essa, vocês ganham experiência, ganham força, vão ficando cada vez mais fortes, e que de repente a gente possa reconstruir um futuro junto para uma cidade melhor. Senhor presidente, obrigado pela concessão e um abraço a todos aí. Nesse momento eu suspendo a sessão para a gente registrar o momento aqui. Cadê a
Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência 173, 177 e 178 de 2018 e as indicações número 61, 62 e 63 de 2018, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor responde até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da Casa, vereador Douglas Marchetti, cumprimento os demais vereadores, as pessoas aqui presentes, os colaboradores, os internautas, e em especial ao Rogério Cal, o nosso mais conhecido Jacu, é o cara que fica pintando os meia-fios aí no nosso trânsito, as faixas de pedestre. Destacar ele especialmente, porque é a terceira vez que esse cara vem aqui na Câmara trazendo as suas medalhas que conquistou no atletismo, porque alguma imprensa disse que viria aqui para fazer as fotos e não fez. Na semana que vem, se a citada imprensa não vier aqui fazer essas fotos com ele, já que prometeu, né, a gente vai estar divulgando o nome da imprensa ali, porque eu acho que isso não se faz. E o Rogério é um cara batalhador. Quem conhece ele sabe onde ele mora, sabe a vida dele, sabe o trabalho dele. Ele está ali o dia inteiro trabalhando e agora ele começou novamente a participar no atletismo. E vem se classificando muito bem mesmo, botando pessoas que, se igualando a pessoas que vêm fazendo treinos diariamente, e ele está sendo muito bem nas suas corridas, nas suas atividades que ele está participando. Pois não? Só para colaborar, eu solicitar à nossa assessoria que hoje faça as fotos para ele aqui, com as suas medalhas e troféus, faça a divulgação nos meios de nos meios da Câmara aqui, também encaminhe para os meios de comunicação, porque de fato é a terceira vez que ele está aqui hoje, né, vindo com as suas medalhas e troféus aí conquistado ao longo da sua trajetória. Exatamente. É falta de comprometimento de quem prometeu vir ali fazer as fotos e não está vindo. Eu acho que a gente não deve fazer esse tipo de coisa. Eu gostaria de falar também um pouco sobre a questão da tubulação. Nesse programa de pavimentação de ruas, talvez tenhamos que ter mais cuidado e verificar um pouquinho mais as obras, porque eu acho que está acelerado demais e algumas coisas estão passando desapercebidas. Um exemplo disso é ali na rua Itajaí, num trecho que deve dar uns 30 metros, que foi calçado, já cedeu a tubulação. Não tem como alegar que é muita água, porque é um trecho muito pequeno para acontecer isso aí. Então, daqui a pouco, quer-se cumprir a meta de pavimentar 100 ruas, mas a parte essencial ali, que é a tubulação e drenagem, está sendo prejudicada e acaba trazendo mais problemas, tanto para os moradores como para os nossos cofres públicos. Outro problema, para deixar aqui registrado, é a respeito de quase um desvio de água. Numa simples limpeza de valas, após quase 40 anos, começa-se a deixar água corrente em lugar que nunca corria água. Então, foi acionado ali os setores de meio ambiente e obras, foi corrigido um pouco o problema, só que agora estaremos de olho para ver se realmente isso vai ser concretizado, se vai ser devolvido o curso natural das águas que já vinham acontecendo. Vale lembrar de que, por exemplo, quando a prefeitura executa as obras ou ajuda em alguma coisa, ela também é responsável em saber o que é legal ou o que não é legal. Exemplo disso é quando a gente tem uma propriedade que tem lá o bota fora. A prefeitura, o pessoal que vai lá levar, eles têm que ser orientados até que altura eles podem colocar, até a que distância de cada ribeirão. Existe um código
a respeito, que rege ali a respeito das águas, rios e ribeirões, as distâncias, as compensações que devem ser feitas. Então, não adianta dizer, mas sempre fizemos assim. Não justifica. Hoje não falaremos os nomes, mas vamos ver como é que vai andar da carruagem. Estamos com um problema meio sério, o líder de governo. Ali na Rua Amazonas, no final da Rua Amazonas, tem pessoas que gostariam de estar negociando as suas propriedades e parece que na prefeitura foram orientadas a procurar um geólogo, porque ali está sendo considerado área de risco ainda, desde a época das catástrofes que aconteceram, e aí cada morador tem que contratar um geólogo. Então, eu sugeriria que, se a Defesa Civil, que é do município, foi lá e decretou que é uma área de risco, deveria contratar o estudo de um geólogo para ver isso aí, se ainda existe o risco ou não. Porque o interessante é que a propriedade fica no outro lado do asfalto, e não no lado que existe a montanha ali, no lado que existe o loteamento irregular. Pois não? Mas o senhor chegou a procurar a Secretaria de Planejamento acerca se realmente está sendo dada essa informação, ou isso o senhor só ouviu a comunidade? Eu falei com a pessoa agora no final de semana, mas estaremos procurando para ver qual é o porquê. Mas se a pessoa quer vender e ela foi orientada a buscar um geólogo, eu acho meio complicado. Mas foi orientada pelo pessoal do planejamento? Sim. Sim, exatamente. Estaremos buscando as informações também para a próxima sessão. Vou trazer todas as informações necessárias ali, mas se quiser já se adiantar, né, para ver se realmente o município não pode verificar, ou até mesmo ver até quando fica, se isso existe um prazo para ficar como área de risco ou não. Certo? No mais, seria isso. Mais uma vez, os parabéns ao Rogério, né? E parabéns a todos os trabalhadores novamente, como a gente cumprimentou na semana passada, cumprimentamos novamente aos que estão assistindo hoje. Obrigado. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor responde até 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem aqui, também seus lares. Boa noite aos colaboradores, sempre bastante dinâmicos e efetivos na sua área. Quero iniciar minha fala de hoje indagando a minha insatisfação e revolta em relação ao vandalismo praticado ali na lombada eletrônica, na rua Oscar Pisque. É lamentável a destruição daquele patrimônio, principalmente por conta que sou contra a utilização do radar móvel e sou favorável à utilização desses medidores de velocidade fixos. No entanto, por vezes esses equipamentos são danificados, assim como ocorreu na rua Oscar Pisque. Lamentável que tenha sido objeto de vandalismo naquele local ali. Então quero aqui externar a minha insatisfação e a minha revolta em relação àquela situação. Quero também levar ao líder do governo para que reveja a situação das obras ali na Rua Áustria, em frente ao Colégio Fileu, que foi feita uma parte da obra, até foi feita, eu fiz um pedido de providência. A parte do lado de cima até foi atendido, mas a parte de baixo ali de frente ao Colégio Fileu ali, ainda se encontra uma vala bastante grande aberta ali, colocando em risco todas as pessoas, principalmente as crianças, momento que se trata de uma área escolar, né? Também falar reiterar o pedido de providência em relação à faixa elevada ali na Rua Senegal. É um pedido antigo daquela comunidade, é uma rua com bastante movimento e já aconteceram vários acidentes. Então, reiterar o pedido da faixa elevada na Rua Senegal. E também em relação à roçada
da Associação do Bairro Imigrantes, né? A gente que mora no bairro ali, a gente passa ali todo dia e vê de que novamente está abandonado. Então, pedir para que alguém da prefeitura possa estar fazendo a roçada naquele local ali para trazer mais segurança às pessoas que ali frequentam. Também, em relação à indicação que fiz, que comentei anteriormente, da indicação para que traga o projeto de lei a essa casa, da disciplina de noções de direito, entendo ser de suma importância de que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento dos seus direitos e deveres. A partir do momento que as pessoas sabem dos seus direitos e seus deveres, a convivência numa comunidade e o exercício da cidadania, com certeza melhora e muito, assim como o próprio doutor Barreto comentou aqui também. Então, assim, quanto mais esclarecido um povo, melhor. É menos gasto com saúde, menos gasto com outras coisas, com presídios, por exemplo. Então, assim, quero aqui reiterar o pedido para que Vossa Excelência, líder do governo, leve esse anseio da comunidade ao Executivo para que traga essa casa. Nós que somos representantes do povo, nós decidimos se vamos votar favorável ou não. Quero também parabenizar o Executivo acerca da instalação das faixas elevadas e pintura dessas faixas na Rua Caçador, e dizer de que entendo particularmente de que assim que terminado a faixa elevada, assim que instalada a faixa elevada, ela não deveria ficar nem um dia sequer sem a devida sinalização. Assim como aconteceu lá no Anel Viário, na Rua Araponguinhas, também aconteceu na Rua Caçador, ficaram vários e vários dias, as pessoas, ouvi pessoas que se acidentaram, que acabaram estragando os seus veículos, porque não tinha a sinalização. Então, é de suma importância que o Executivo e o Planejamento, assim que instalem essas faixas elevadas, no dia seguinte já faça a sinalização. De mais a mais, quero convidar a todos para a festa de Rei e Rainha na Sociedade Liberdade, lá no Salão Butsk, no Cedrinho, final de semana. Então vai ter uma grandiosa festa, tradicional festa lá no Salão Butsk. E também no domingo, salvo engano, na Nossa Senhora do Operário, lá na Vila Guilherme. Todos os vereadores também foram convidados nessa casa. Então, quero convidar a todos. Por fim, quero aqui externar a minha insatisfação também em relação a um pedido de informação que fiz, o pedido de informação número 10, no seguinte sentido: em relação ao período com horário diferenciado dos servidores públicos municipais, suas autarquias e fundações, normalmente aplicado enquanto vigente horário brasileiro de verão, 7 às 13 horas, busca-se saber o nome de todos os servidores, o setor em que eles trabalham e se realizam trabalhos externos durante toda a jornada. Então, venho a essa casa a resposta, e entendo particularmente que a resposta não esteja completa, principalmente porque eu pedi o nome de todos os servidores e o setor que trabalham, e principalmente, se esses trabalham, realizam trabalhos externos durante a sua jornada. Digo isso por quê? Fiz esse pedido porque entendo particularmente de que as pessoas que trabalham nas salas com ar-condicionado, sinceramente, não deveriam estar cumprindo esse tipo de horário, das 7 às 13. Ao meu ver, teriam que estar trabalhando, independente se é horário de verão ou horário normal, deveriam estar trabalhando das 8 até as 5 com o intervalo que lhes é de direito. Porque a população, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é prejudicada por conta desse horário. Então, as pessoas que trabalham em ambientes climatizados, ao meu ver, não deveriam estar cumprindo esse horário. Então, quero aqui reiterar, levar a minha insatisfação e pedir ao presidente dessa casa para que reitere o pedido junto ao Executivo, expressa o ofício, para que venha a essa casa a resposta com o nome de todos os servidores e o setor que trabalham, e principalmente se todos os servidores que são contemplados por esse horário realizam trabalhos externos
por exemplo, na rua, assim como os braçais. Seria isso. Com a palavra, o vereador Douglas Emanuel Marchetti. O senhor dispõe de até 10 minutos. Declino. Passamos, neste momento, aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamados oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o líder do MDB, vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Declino. Então, neste momento, como líder de governo, também eu farei uso da palavra e eu farei por até 10 minutos. Cumprimentando o presidente desta casa, estendo o meu boa noite também aos demais vereadores, as pessoas que nos acompanham, os servidores desta casa, os nossos internautas. O que nos traz hoje à tribuna, estivemos hoje com a nossa assessoria de comunicação, fazendo uma visita na nossa ponte do anel viário, conversando lá com o responsável pelas obras da referida ponte. A obra está bastante adiantada, tínhamos sido cobrado na semana passada acerca da paralisação das obras, mas não foi paralisado, só foi efetuada uma troca do pessoal que estava trabalhando ali, foi uma equipe para lá, voltou outra, mas as obras estão bastante adiantadas e conversando hoje lá com o pessoal da organização lá e o pessoal da chefia, nos falaram que aí a entrega deve ser feita aí no prazo estimado. Se o tempo colaborar, quem sabe até possamos entregar essa obra até um pouquinho antes do prazo estimado, aí dependendo um pouco também do prazo, do tempo, colaborando, né? Uma obra tão importante, né? Continuação do nosso anel viário, uma obra que já foi prometida aí por várias gestões e sonho de muitos gestores, mas nunca saiu do papel. E hoje para a gente nos dá uma gratificação, uma gratidão muito grande em fazer parte desse governo que realmente tira as obras do papel, obra essa começada na gestão anterior do ex-prefeito Laércio e dado continuidade agora nas obras desse tão importante complexo, né? Hoje também gostaria de ler uma nota que, fechados os recursos de encaminhamento, né, o Hospital Oase, as fotos, se você puder passar as fotos, Mari, que estivemos lá hoje, né? Inclusive, a partir o pessoal lá nos colocou hoje que a partir entre o dia 7 e 10, mas não está ligado lá, Mari, não está aparecendo, o que deu? Não aparece por quê? O coordenador da obra lá nos colocou hoje que a partir do dia 7 estarão sendo colocadas as longarinas em cima daquelas bases de sustentação, guindaste que vem lá de São Paulo, as longarinas aí de aproximadamente 85 toneladas, realmente é bastante peso, e são os guindastes aí, mas tudo bem, se não passar as fotos aí, mas enfim, a comunidade, se quiser ver os trabalhos aí a partir entre o dia 7 e o dia 10, os guindastes devem estar presentes lá, e já serão colocadas as longarinas, né? A obra começa a ganhar corpo e realmente a gente percebe que está bastante adiantada. Não vai, Mari, pode desligar. E também trouxemos a informação hoje, né, de acordo com informações, né, da Secretaria de Fazenda e Administração da Prefeitura de Timbó. Então estará sendo repassado aí para as obras da UTI neonatal, né, do Hospital e Maternidade Oase, a quantia de R$ 473.478,31, mediante o projeto de lei, né, que será encaminhado para análise e aprovação desta casa. Esse valor corresponde, né, aos 10% do pagamento do IPTU à vista, né, que foi feito, do Imposto Predial e Territorial. Então, é um pouquinho até a mais do que foi comentado na semana passada, o fechamento, né, e ainda estima-se que serão repassados ainda mais 50 mil, né, que serão referente aos 10% do pagamento à vista dos alvarás de localização, que tem vencimento aí no dia 15 de maio. Então, para nós é uma grata satisfação, né, poder... dia 10 de maio.
Será o prazo final de fechamento. Aí as fotos, né? A obra está bastante adiantada, está sendo feita a última viga de sustentação, que será concretada aí na segunda-feira. É usado um cimento de secagem rápido, o que dá aí 2 dias, 3 dias, vai estar sendo colocada aí as longarinas em cima, então, da ponte. Essa importante obra, né? Que o nosso prefeito aí tem feito um esforço bastante grande para que as obras aí continuem e não paralisem, né? São vigas aí de 85 toneladas, virão os guindastes aí de São Paulo para colocar. E na semana que vem também, por esses dias, já está sendo feito o fechamento também do edital de licitação para o credenciamento, né, das empresas, para a realização, né, das rótulas de acesso, tanto no bairro Dona Clara, quanto na saída da ponte, no bairro Padre Martinstein, a rótula de entrada ali do Martinstein para a Rua Araponguinhas, e também a rótula de acesso à entrada do anel viário, lá no bairro Araponguinhas, onde hoje tem o cenário ali próximo da ponte do Trabalhador lá, né? Essas rótulas. Então já está em fase final a elaboração dos editais aí para que as empresas possam se credenciar. Também trago o convite do nosso presidente Márcio Elísio para que todos compareçam, né? A abertura da nossa Olimpíada entre Empresas, um dos maiores eventos esportivos do estado de Santa Catarina, que será realizado agora na sexta-feira próxima, no pavilhão da Miller, às 19 horas, né? Ele estende o convite, um evento aí que tem duração aí de 68 dias, um evento de bastante notoriedade aí, não só para Timbó, mas para toda a nossa região. Então, eu trago o convite também do Márcio Elísio, estendo os parabéns também a toda a equipe da Fundação dos Esportes pelo excelente trabalho que vem realizando frente à Fundação. E esporte nós temos em Timbó para todos os gostos, né? Então, parabéns aí ao presidente. E também quero agradecer ao Marcelo hoje, que também me atendeu de prontamente. Quando você fala, vereador Haroldo Fibes, da depredação, né? Lastimável mesmo, né? A gente vê que sai do nosso dinheiro, né? Essa depredação que foi feita aí na parte de fotografia lá do nosso semáforo, né? Então, isso tem que ser investigado, tem que ser encontrado os responsáveis, porque isso é dinheiro de recursos nossos, né? Hoje, indo buscar a minha filha no Ervin Prade, eu percebi lá a Polícia Militar hoje, efetuando multas, né, para os pais que iam lá pegar os seus filhos, que embicava o carro ali, pegava o filho e já saía, e efetuando multas, né? Então, a gente concorda que quem estaciona em lugar errado, ele está errado. Se estacionou errado, está errado, tem que ser multado. Mas eu acho que, então, cabe agora ao setor de planejamento. Procurei o nosso secretário de planejamento, doutor Marcelo, para que tome algumas providências lá e que divida aquela faixa amarela em frente ao colégio, então, para que uma parte seja para as vans e ônibus e outra parte para os pais e mães, que os seus filhos também não são menos importantes daquele que paga a condução. Se eu levo meu filho de carro, meu filho não é menos importante, tem direito, então, a uma faixa também, para que eu possa parar e descer o meu filho. Ah, mas você pode deixar um pouco mais longe, não precisa estacionar lá. A van, então, também pode deixar mais longe. O ônibus também pode deixar mais longe. Cada criança tem a mesma importância perante o poder público, perante a quem quer que seja. Então, o fato de eu chegar lá, parar, botar meu filho dentro do carro, não vejo tanta irregularidade assim. Então, pedir ao nosso secretário que leve lá, faça um estudo, faça faça alguma coisa, para nós podermos amparar não só as crianças que vêm de van, mas os pais que também vão lá e deixam as suas crianças. Já é bastante difícil chegar e sair. Então, quanto mais longe a gente deixa o nosso filho, hoje o fluxo de carro é bastante grande, a criança às vezes não tem aquele discernimento ela desce do carro, sai correndo, pode atravessar a rua e pode se colocar em risco também. Então, agradeço ao secretário que de pronto nos atendeu e nos prometeu tomar uma providência. Então, aos pais que nos procuraram hoje, que nos ligaram também, então, a gente já deu a nossa resposta, levamos lá então o secretário para que tome alguma providência, para que divida então aquela faixa amarela. Metade para as vans, se os carros podem fazer fila, as vans também podem fazer fila para descarregar então os alunos. Sem mais. Passamos neste momento à ordem do dia. Primeiro item da pauta. Homologo neste momento a redação final do projeto de lei número 11 de 2018, autoriza a concessão onerosa de uso do bem público correspondente à parte ideal imobiliária e sua edificação inseridas no Parque Central. Determina o envio da respectiva redação final ao Poder Executivo. Segundo item da pauta, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 6 de 2018, altera os artigos 1º e 2º do projeto de lei número 6 de 2018. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental.
A emenda está em discussão. Não tem na emenda aqui. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, ausente o vereador Fabrício da Castagna. A emenda passa a fazer parte integrante do projeto de lei número 6 de 2018. Terceiro item da pauta, projeto de lei número 6 de 2018. Inclui o artigo 20A na lei número 2.761, de 19 de dezembro de 2014, vedando a concessão Bolsa Atleta e Bolsa Técnico à pessoa punida por doping, com alterações promovidas pela emenda anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará chamar os oradores na ordem de inscrição. Presidente, eu me inscrevi nesse projeto só para complementar, né, com o seu projeto, parabenizar também pela iniciativa do projeto. Na verdade, eu vou falar acerca da emenda, né, que a gente apresentou, uma emenda que foi apresentada na nossa comissão. Sugeri que a comissão apresentasse a emenda modificativa, né, ao projeto, que previa que o atleta punido por doping fosse, no caso, penalizado há 10 anos antes, né? Então, a nossa comissão sugeriu, né, porque foi em conjunto, a Comissão de Constituição e Justiça, composta por mim, o vereador Rubens e o vereador Haroldo Fibes, para que, então, esse atleta, se pega no exame antidoping, então, ele, ao mesmo tempo que ele estiver cumprindo a punição por doping, ele deixa de receber o auxílio. Então, a gente propôs essa emenda. Eu acho justo que ele, se não estiver competindo por doping, ele também não tem o direito de receber, já que esse reembolso justamente é para auxiliar nos treinamentos desse atleta. Então, acho que essa emenda vem bastante de encontro com o seu projeto. Na nossa visão, ela não estava sendo bem justa, porque o atleta já teria cumprido, né, se deixasse os 10 anos antes, já teria sido cumprido a sua penalização, né, acerca da sua penalidade dos 10 anos, então ele não teria por que cumprir novamente uma penalidade, né, mas acho bastante justo que ele, então, no período em que ele esteja cumprindo a suspensão por doping, ele deixe de receber esse auxílio. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a elaboração da sua redação final. Quarto item da pauta. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2018, altera a Lei Complementar número 412, de 26 de dezembro de 2011, que reestrutura o regime municipal de saúde dos servidores públicos do município de Timbó e o Fundo de Assistência à Saúde. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Ordem, senhor presidente. O secretário fará a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Voit Júnior. O senhor dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares vereadores, esse projeto tramitou nesta casa, foi aprovado por todos os vereadores e houve um não esclarecimento de alguns fatos e voltou com uma emenda esse projeto para essa casa, e nós, na Comissão da Infraestrutura, na qual sou presidente, nós atendemos ao pedido do vereador Carlos Krieger, Adriano Krieger, o Ito, e nós convidamos então o jurídico do Executivo, o Executivo, também o seu Renato, o advogado do Sindicato dos Trabalhadores, na nossa comissão, e nós debatemos muito sobre isso. E quero aqui parabenizar ao senhor prefeito Jorge Krieger por, mais uma vez, ele ser sensível aos trabalhadores do nosso município. Mesmo nós, estando na oposição ao governo Jorge, nós entendemos que ele está fazendo e desempenhando seu papel fundamental, importante para o município, e tem sido sensível, como eu já falei, justamente a esses trabalhadores que não queriam
fazer parte desse plano de saúde. E aqui eu não posso deixar de parabenizar ao Ito, vereador Ito, que incansavelmente, juntamente com os servidores públicos municipais, vieram a esta casa, vieram nas comissões e não deixaram a nenhum vereador, porque creio que procuraram a todos os vereadores para que o prefeito revesse essa situação do plano de saúde para os servidores públicos, que não fosse obrigado a atender a todos. E foi feita essa emenda, parabenizamos novamente ao prefeito, ao executivo por isso. Mas, se o vereador Ito não tivesse levantado essa questão, incansavelmente, ter discutido conosco aqui, talvez teria ficado por isso. Então, vereador Ito, esses méritos, nós da Comissão da Infraestrutura, falamos isso, inclusive, na nossa última reunião, quando o projeto veio para ser discutido e aprovado, e foi unânime, aprovado por unanimidade, e lembramos o seu nome nessa comissão, porque foi o senhor que conseguiu isso através da sua insistência. Então, parabéns, e parabéns ao Executivo por ser sensível a esse projeto. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe até 5 minutos. Agradeço ao elogio, mas, assim, a maior luta foi realmente dos servidores ali do setor de obras, que levaram adiante a questão e foram buscar auxílio na promotoria pública, e aí foi mostrado que haviam sim outras opções. Então, não a gente tem que começar a olhar mais opções de resolver as coisas. Não podemos mais aceitar que as coisas venham mastigadas e a gente só assinar embaixo. Então, temos que, é uma chamada de atenção para a gente verificar se realmente a gente consegue fazer diferente. Com esse projeto aí, deu para ver que poderia ser feito diferente e assim eu fiz. Seria isso. Também eu farei uso da palavra, eu farei por até 5 minutos. Na verdade, vereador Guilherme, o projeto, desde o começo, quando foi apresentado nesta casa o projeto, que era um plano escalonado, o governo sempre deixou claro que ele iria negociar cada item com o representante da categoria, e assim o fez. Então, quando eu me pronunciei nessa casa, dizendo que a imposição dele, da obrigatoriedade, partiu do sindicato, depois fui contestado, dizendo que o sindicato não havia pedido. O sindicato pediu sim. Ele negociou desde o primeiro dia, quando o prefeito sugeriu o plano escalonado, o sindicato esteve presente em todas as negociações feitas pelo nosso prefeito. Nosso prefeito jamais se impôs ou quis ser autoritário em projeto nenhum. Ele até teria prerrogativa se de repente o quisesse, mas ele sempre deixou claro que ele negociou com os representantes da categoria. Só que no dia que foi discutido lá no próprio sindicato, quase nenhum servidor compareceu lá. Haja vista de que quando eu procurei como líder de governo o prefeito para saber, ele disse: Quinho, o que ficar melhor a gente vai fazer. Eu negociei com o representante da categoria e esses sugeriram de que fosse obrigatório. Tanto é que alguns servidores contrários à obrigatoriedade, quando ficaram sabendo de que o referido plano não seria mais obrigatório, o próprio prefeito pediu aí ao Ministério Público para que encaminhasse a ordem para a modificação do parágrafo, porque alguns deles queriam receber a contrapartida do município na folha. Então, olha só, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas foi negociado cada item, cada parágrafo com o sindicato, que é o representante da categoria. Então, deixar bem claro isso. Mas dou os parabéns para o prefeito, pela sua atitude também, de sempre se mostrar ao lado do servidor público, nunca desamparou o nosso servidor, não seria agora que eu faria, né? Mas parabéns, o projeto acho que agora ficou bastante bacana, eu também concordo de que ele não deveria ser obrigatório. Mas hoje o projeto está aí para atender a todos, e tomara que o mais breve possível se resolva essa situação, pois tem muitas pessoas, muita gente querendo usar o plano e ainda está impossibilitado. Seria isso, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a sanção. Quinto item da pauta, o projeto de lei número 17 de 2018. Autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente das obras de pavimentação das ruas Alagoas e Sergipe. Os pareceres das comissões de legislação, justiça, redação final e de orçamento, finanças e contas públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão.
Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a sanção. Sexto item da pauta, projeto de lei número 18 de 2018, autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente das obras de pavimentação das ruas Fraiburgo e trecho da Eugen Folget. Os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final e de orçamento, finanças e contas públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a sanção. Sétimo item da pauta. Projeto de lei número 19 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente das obras de pavimentação da Rua Lasca. Os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final e de orçamento, finanças e contas públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a sanção. Oitavo item da pauta, projeto de lei número 21 de 2018, autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente das obras de pavimentação da Rua Argélia. Os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final de orçamento, finanças e contas públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a sanção. Nono item da pauta, projeto de lei número 22 de 2018, autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente das obras de pavimentação da Rua Bulgária. Os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final e de orçamento, finanças e contas públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a sanção. Décimo item da pauta, projeto de lei número 23 de 2018, autoriza a anulação e suplementação de valores e dotações orçamentárias e a abertura de crédito especial no orçamento do programa 2018 da administração direta e indireta. O parecer da Comissão de Contas Públicas se manifestou pela legalidade e aprovação da proposição. O texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a sanção. Quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite, também aqueles que nos acompanharam pela internet, nosso suplente de vereador, o senhor Geraldo Coglin, também vereador de Blumenau, Almir Vieira, vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau, muito nos honra com a sua presença aqui, também o diretor desta casa, o senhor Viggo Stark. Mais uma vez, obrigado a todos. E tenham todos uma boa noite. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 8 de maio às 18 horas e declaro encerrada a presente sessão.